Boa noite, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 15 de julho de 2021, são 7h35 da noite. E como eu faço diariamente, eu tô aqui no gráfico do mini dólar futuro time frame de 5 minutos para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégia da GT no dia atual e o que a gente pode vir a projetar para o dia de amanhã, tá certo? Bom, hoje foi um dia que a gente teve uma movimentação de alta ali na tendência macro, né, do dia. Final da tarde o mercado ele buscou ali e lateralizou, né? Na verdade a gente fez aquele padrão V aqui na abertura do mercado, ele começou a formar topos e fundos ascendentes e projetou uma subida muito forte ali, tá? Do período da manhã até por volta das 15 horas, quando ele por fim lateralizou, o ajuste mudou de posição, ele acabou saindo um pouco daqui, mas permaneceu aqui dentro de um caixote no final do dia, tá? Mas a tendência principal hoje foi o mercado numa subida, tá, bem ascendente ali, retornando muito para um ponto que ela saiu ali nos últimos dias, quando o mercado, se a gente for tirar o zoom, vocês vão conseguir observar, só desceu, né? O mercado só vinha numa descida muito forte aqui, numa tendência maior, ó. E agora ele fez uma retração sobre esse movimento principal aqui. Então, observado isso, né, e observando também sempre as marcações que a gente precisa fazer previamente o mercado abrir, né, a gente tem a máxima do dia anterior aqui, a mínima do dia anterior, o ajuste e as linhas médias móveis exponenciais, né, a verde é a de 20 períodos, a vermelha é a de 200 períodos. A gente vai para o mercado ali, obviamente, depois de fazer uma preparação muito bem adequada, tá, muito mais do que se preparar tecnicamente. Eu sempre pontuo para os meus mentorados e falo aqui para vocês também que estão assistindo esse vídeo, que você precisa blindar a sua mente, você precisa ter bons hábitos, você precisa saber o que você vai fazer exatamente no mercado. Você não pode ficar refém do que o mercado tem a te oferecer. Você tem que saber os pontos que você tem que buscar, a meta que você tem que bater, né? E nós aqui da GT não recomendamos meta diária, e sim uma meta semanal e uma meta mensal, para você ter flexibilidade para com poucas operações bater essa meta. Esse é o nosso foco, tá? Bom, o mercado hoje ele abriu bem aqui próximo da região do ajuste, tá? Ele projetou uma descida e rompeu aqui essa região para vir buscar a região da mínima, tá? E depois que ele veio buscar a região da mínima, ele já começou a dar indícios aqui no candle 8, né? Que poderia vir a ter uma rejeição de preço aqui na região, né? E eu consigo observar isso por conta do pavio. Você consegue observar esse pavio aqui, ó. É um pavio que mostra uma rejeição de preço daqui para baixo. Mas aqui ainda não consideraria um candle gatilho, porque o corpo desse candle é um corpo bem pequeno, né? Tinha um pavio relativamente grande para cima também. Mas o pavio para baixo, que era maior, já mostrava ali uma rejeição do preço nessa região, né? Então dar um zoom maior aqui para vocês conseguirem observar que no candle 9 sim, ainda que o corpo ele seja um pouquinho acima do padrão que a gente está acostumado, ele não tinha uma máxima, né? Não tinha um pavio para cima como esse candle anterior, né? E ele sim tinha um pavio para baixo. Então dois pavios para baixo aqui, contextualmente analisando, poderiam te mostrar uma rejeição de preço aqui nessa região. E muitas pessoas que entraram exatamente aqui no candle 10, né, buscando entrar no rompimento desse candle, ou mesmo até na abertura do candle seguinte, né, ele abriu com um pequeno gap aqui com relação ao candle anterior, você acabaria por ter uma operação vencedora aqui nessa região de mínima, tá? Então essa possibilidade aqui de operação para mim se caracteriza e muito, tá? Quem buscou, quem conseguiu, parabéns. Foi uma leitura realmente muito boa. Depois o mercado ele subiu, segurou aqui, até que porventura ele rompeu e voltou para testar a região, tá? Então depois que o mercado ele rompe uma região e volta para testar, você tem que observar o gatilho que ele deixou. E aqui no candle 20, né? Ele também deixou um gatilho interessante, ainda que a gente tenha um corpo aqui um pouco acima do padrão também, a gente tem um pavio muito caracterizado em cima das 3 linhas aqui do ajuste. Isso mostra também uma rejeição de preço, tá? É muito importante só você observar que o preço ele já abriu aqui nessa região, então ele já tinha tocado aqui, já tinha rompido aqui, né? Veio testar a mínima, ficou segurando aqui um pouco, para que fez a clássica, né? Para que efetivamente ele rompesse essa região. Então depois que ele rompeu essa região, né? E novamente, rompeu uma região aqui para cima, o que você vai esperar? Você vai esperar ele retornar na região que ele rompeu, e ele retornou, né, com esse candle aqui, deixando um pavio inclusive entre as 3 linhas do ajuste. E você poderia assim projetar uma entrada aqui nessa estratégia do ajuste, tá? Tanto no rompimento aqui dessa máxima, quanto até na abertura do candle, daria gain, porque o candle 21 aqui veio um candle de força para cima,
e seria uma possibilidade muito boa de operação, tá? Depois ele começou a projetar, né, aqueles movimentos que eu falei para você ali no início do vídeo de topos e fundos ascendentes, ó. Perceba que o mercado ele não sobe de forma linear, né? Ele sobe formando estruturas, né? Uma estrutura de alta, né? Com um topo mais alto do que um topo, que um fundo mais alto do que um fundo anterior. Então essa é a estrutura que normalmente o mercado trabalha. E perceba o comportamento dele que ele teve no decorrer com o passar do tempo aqui, né? Nesse horizonte do tempo, de segurar aqui nessa região, aqui nessa linha média móvel exponencial de 200 períodos. Tá? Então ele segurou, depois que ele subiu, efetivamente ele segurou por aqui, ó, por um determinado tempo, né? Aqui já no período da tarde, já depois do período das nossas operações, mas ele buscou segurar aqui, né, nessa região, até que efetivamente a gente teve um cruzamento de médias aqui, ó, por volta do candle 61. Tá? Quem conseguiu entrar nessa operação teve um gain rápido, essa é a verdade. Quem conseguiu entrar nessa operação teve um gain relativamente rápido. Você entraria no candle 61, se você entrasse, e se o seu perfil operacional é um perfil operacional de entrar logo no exato momento do cruzamento, entre o candle 61 e o candle 62, você conseguiria ter um gain logo aqui no candle 63, ou no mais tardar no candle 64. Porém, tá, já é uma operação no período da tarde, o volume de negociações reduz muito, o mercado estava bem lento nesse horário, quem estava acompanhando, como eu, pôde observar isso, então é uma operação com nível de risco bem maior, né? Até porque o mercado ele estava segurando aqui nessa linha média móvel exponencial de 200 períodos, né? Ele estava aqui assim, lateral, né? Então, o nível de risco nessa operação era muito maior, mas fato que daria gain, tá? Inclusive daria gain até se você projetasse entrar no pullback, exatamente, porque depois que o mercado subiu após o cruzamento e deu gain para quem entrou logo no cruzamento, ele veio fazer um pullback aqui, né, na linha testada. Então, buscando entrar na continuidade do movimento, exatamente nesse candle aqui, não que necessariamente você precise esperar um gatilho nesse tipo de situação, mas sim um pullback, né? E aqui tá claro um pullback, 3 candles seguidos vermelhos depois de uma subida caracterizada, é um pullback. E muito claro, né, de acordo com o que vinha sendo projetado no dia todo praticamente, você conseguiria também ter um gain aqui por volta do candle 72, 73, entrando no pullback nesse outro perfil operacional, tá? Mas é uma operação que, por mais que eu vá sinalizar lá porque deu gain, não é uma operação que nós aqui da GT recomendemos, porque é uma operação com nível de risco um pouco maior por ser no período da tarde, tá? Depois o mercado ele trabalhou ali lateralizado, quando o ajuste mudou de posição ele começou a descer novamente e as linhas terminaram o dia muito próximas, tá? Isso é um indício óbvio de que a gente vai ter mais um cruzamento de médias para amanhã. Então vamos ajustar aqui as posições das linhas para amanhã, tá? Muito importante sempre que você faça isso previamente, que você se prepare previamente ao mercado, tá? Nunca, novamente, espere o que o mercado tem a te oferecer e sim projete situações para que você consiga entrar de uma forma segura, de uma forma tranquila, com foco naquilo que você previamente treinou. Dessa forma só que você vai conseguir ter resultados nesse mercado, tá certo? E dessa forma que você vai conseguir ser consistente e ter bons ganhos e conseguir evoluir dentro do mercado, tá certo? Bom, o mercado ele fechou muito próximo aqui da região do ajuste, como de praxe, e da região da máxima. Então, se ele abrir aqui um pouco mais abaixo, ele tende a vir a buscar essas duas regiões. Fique atento num gatilho que mostra uma rejeição de preço aqui nessa região, né, na região de máxima, para você poder buscar um pullback na venda, ou na região aqui do ajuste para você poder buscar um pullback na venda, tá? Se isso de fato acontecer, o mercado projetar topos e fundos ascendentes, como foi o movimento macro do dia de hoje, a gente pode vir a ter um novo cruzamento de médias, mas nesse caso, muito provavelmente aconteceria no início do dia, com as linhas muito próximas assim, a gente não vai conseguir observar essa formação de estrutura, né? O cruzamento muito provavelmente vai acontecer antes disso, então seria uma operação com nível de risco um pouco maior, então tome cuidado, tá? Se o mercado começar a projetar, o mercado na realidade começar a projetar topos e fundos descendentes, a gente pode vir a ter um cruzamento de médias para baixo, tá? E nesse caso, da mesma forma, isso vai acontecer logo no início do dia, então não recomendo esse tipo de operação, porque você não vai visualizar uma estrutura muito clara para poder fazer essa entrada, tá? Seu nível de risco seria um pouco maior. Se o mercado abrir um gap aqui um pouco de baixa, né, nessa região, muito provavelmente pode dar alguma entrada no gap, se analisarem todas as variáveis que a gente normalmente analisa, tá? Então fique bem atento a essa região aqui, pode dar uma entrada para o gap, tá? Só se o mercado descer muito com topos e fundos descendentes e vir testar essa região, que eu acho pouco provável, ele teria que devolver tudo que ele subiu no dia de hoje, você pode buscar um pullback na compra, tá bom?
Por hoje é só, pessoal. Agradeço aí para quem assistiu esse vídeo até o final. Qualquer dúvida sobre essa análise, sobre o nosso programa de formação para traders, me manda mensagem no direct, @FabioCruzGT. Lembrando que hoje, dia 15, nós abrimos nossa 10ª turma, né, as inscrições para a 10ª turma que iniciará em agosto. Então não perca essa oportunidade, vagas com condições especiais. As 5 primeiras vagas sempre tem condições especiais para aquisição. Então você que está ali namorando vir fazer parte do nosso time de mentorados, esse é o momento, tá bom? Um grande abraço a todos, qualquer dúvida é só me chamar e até a próxima.